A Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim América apresenta Smart, silêncio, meditação, asseio pessoal e coletivo, reverência e testemunho. Ao entrar na igreja, desligue o seu celular e ligue-se a Deus. Facilite o trabalho dos diáconos na localização de assentos disponíveis para os membros e convidados. Evite deixar espaços vazios nos bancos que possam acomodar mais pessoas. Não deixe pertences ou bolsas sobre o banco. Banheiros e bebedouros estão localizados no nível inferior. Em caso de emergência, utilize as saídas sinalizadas, portas laterais atrás da plataforma e porta principal. Aos queridos papais e mamães, se seu filho ou filha chorar e precisar de atenção especial, dirija-se à sala de apoio, também localizada no nível inferior. Lá você encontra um trocador, materiais necessários e um ambiente tranquilo. Se preferir, assista ao culto ao vivo no salão de jovens. Ao finalizar do culto, a saída será organizada pelos diáconos. Oportunidades para servir. Nos corredores internos e externos da igreja, você encontra livros, revistas e outros materiais grátis. Leve o quanto quiser e presenteie seus amigos. Louve ao Senhor com sua reverência. Obrigado pela atenção. Maravilhoso Deus, nossas vozes cantam em teu louvor, nossos olhos contemplam teu fulgor, nossos lábios bendizem teu amor, nosso maravilhoso Deus, e poderoso, mestre da terra e céu, nosso supremo Criador, eterno benfeitor, maravilhoso Deus. Oremos. Pai amado, graças te damos, Senhor. Hoje é o teu santo dia. E aqui estamos como teus filhos para te adorar, para louvá-lo, reconhecendo que o Senhor é o nosso Criador e, acima de tudo, o Senhor é o nosso Pai e o nosso Salvador. Suplicamos agora a presença do teu Santo Espírito e que o nosso culto possa estar de acordo com a tua vontade e que, ao final dele, todos nós possamos estar mais próximos de ti. Suplicamos a tua bênção, a tua proteção e o teu perdão em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis sentar? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando um novo mês de agosto. Passamos julho, onde uma boa parte da nossa igreja esteve fora. Julho foi o mês da Conferência Geral. Muitos dos nossos irmãos estiveram na Conferência Geral. Outros tirando as suas férias, seus merecido descanso. E que bom que hoje estão todos aqui de volta. A Rose no piano, outras pessoas voltando, o pastor Josias voltando da conferência. Sejam todos muito bem-vindos. Os nossos visitantes não se sintam como visitantes. Vocês são nossos irmãos e essa é a sua casa. E hoje começa agosto, dentro da administração geral da nossa igreja, cada mês existe uma nova equipe de anciãos que são responsáveis para, de uma maneira mais próxima, estar auxiliando o pastor e cuidando da nossa igreja. E nesse trimestre, os anciãos responsáveis compõem a plataforma.
O pregador da manhã, o pastor Josias, é um dos anciãos da nossa igreja, tesoureiro da Novo Tempo. Que Deus o abençoe, pastor, que o use novamente como tem feito tanto. Outro ancião da nossa igreja, o irmão Vanderlei, com a sua esposa, Cássia, que é diretora associada dos Aventureiros, e eu componho com eles o trio de anciãos desse mês. Quem não me conhece, meu nome é Osíris. Sejam todos muito bem-vindos. Que nós possamos, ao final desse culto, sentirmos a presença maravilhosa de Deus em nossas vidas, estarmos mais próximos dEle. Que nós possamos sair daqui, na certeza de que um dia a menos, para todos juntos estarmos no céu. Que Deus nos abençoe e vamos louvar e adorar ao nosso Deus. Convidamos todas as crianças para que venham aqui. Nós vamos conversar com vocês um pouquinho. Sejam bem-vindos. Vamos nos acomodando aqui. Muito bem. Quem está chegando pode vir para cá. Muito bem. Bom dia, crianças. Bom dia, crianças. Ah, assim é melhor. Vocês devem estar pensando, por que você está vestida assim? Eu estou vestida assim porque em homenagem à história que eu vou contar hoje, que vem de Varsóvia. Uma senhora chamada Irena Sendler, uma grande enfermeira que trabalhou ali durante a Segunda Guerra Mundial. E ela, quer dizer, a Polônia tem como um dos trajes típicos essa roupa que eu estou usando aqui. Eu aproximei para ficar mais real para vocês. Mas a Irena, ela, desde muito pequena, ela era bondosa e era ensinada pelos seus pais a ajudar as pessoas. Então, durante o tempo da Segunda Guerra Mundial, ela ajudava os judeus, aquelas pessoas que estavam ali presas e que sofriam bastante. E como que ela ajudava? Aquelas famílias que tinham assim, muitas crianças, como vocês, ela ia até os pais, conversava com eles e pedia licença deles e autorização deles para levar essas crianças para um lugar seguro, porque se elas ficassem ali, elas poderiam ser mortas, e muitas foram mortas. Então, o que ela fazia? Ela se disfarçava, e para ela criar assim, um relacionamento e uma amizade com as famílias judias, ela usava uma estrela de Davi com ela. E ela tinha um apelido, né? O apelido dela era Jolanta. Olha que nome diferente. Jolanta. E ela era muito conhecida. Então, ela colocava as crianças, às vezes, em caixotes, na carroceria de alguns caminhões que andavam por ali. E assim, ela salvou muitas crianças. Mas, como ela era perseguida, ela, antes um pouco de ser presa, sabe o que ela fez? Ela pegou o nome das crianças e o endereço daquelas famílias que ajudavam a cuidar dessas crianças, quando ela tirava daquele lugar ali da guerra, ela colocou o nome das crianças num vidro, eu imagino que talvez parecido com esse, e ela pediu para uma vizinha enterrar lá no seu quintal. E ela pensou assim, quando a guerra terminar, eu posso, com segurança, pegar esses nomes dessas crianças e localizar, dizer onde elas estão, e se alguns pais ainda estiverem vivos, eu posso dizer onde essas crianças estão. E foi isso que ela fez. Mas, passado um tempo, ela foi presa, torturada, quebraram a perna dela. E durante o tempo em que ela foi presa, lá na prisão, ela encontrou lá, em meio às palhas daquela prisão onde ela estava, a figura de Jesus. E, junto com essa figura, estava escrito, vamos ver quem sabe ler o que está escrito aqui. Jesus, eu confio em você. E aquilo tocou tanto o coração dela, que ela levou esse papel, essa figura com ela, e sempre lembrava e se apegava a Jesus, que cuidava dela. Bem, a guerra terminou, aí ela arrumaram um jeito, um dos soldados conseguiu
liberar, falou assim, ó, chegou a hora dela ser morta. Eles levaram, o soldado falou, me acompanhe um pouquinho. Levou ela até uma altura e falou assim para ela, baixinho no ouvido, fuja. E ela fugiu. E todo mundo pensou que ela tinha morrido, mas, na verdade, ela fugiu. E depois que a guerra terminou, ela foi lá no jardim, pegou o vidro com o nome das crianças. E sabe quantas crianças ela tinha salvado? Ela salvou mais de 2.500 crianças. Ela foi bondosa e ajudou muita gente, não é? E o que nós podemos aprender dessa história? Nós precisamos ajudar as pessoas, não importa se elas são judias, se elas são brasileiras, se elas são portuguesas, se elas são japonesas, se elas são gordinhas, fofinhas, altas. Nós temos que ajudar as pessoas. E agora eu peço aos pais, cada criança vai receber um papelzinho e você vai, com ela, escrever o nome de uma pessoa, de uma família, de um amiguinho, pelo qual você vai orar. E aí você vai colocar num vidrinho, tá bem? Então, agora, cada criança faz uma fila ali, ó, e a tia Karina vai estar ali do outro lado entregando para você um vidrinho, aonde você vai colocar o nome de uma pessoa que você vai orar. E que possamos ser bondosos como Irena Sendler foi. Um feliz sábado a todos e obrigada. Bom dia. Como é gostoso estar juntos aqui na igreja, não é? Gostoso sentar, ouvir as coisas, ver a programação, mas mais gostoso ainda é participar. Então, quero convidar a vocês para abrirmos o nosso inário no número 333, Há um Dever.
2. Meu refúgio está no monte. Dessa vez um pouco mais alegre. Meu refúgio está no monte, onde posso descansar e beber da limpa fonte de água pura salutar. Bem cedinho e de tarde, sempre vou me refugiar. Vou subindo para o monte, a beber da limpa fonte. Bem cedinho e de tarde, vou com Cristo me encontrar. A igreja. Poder provém da fonte quando estou ao humilde orar. Bem cedinho e de tarde, sempre vou me refugiar. Vou subindo para o monte, a beber da limpa fonte. Bem cedinho e de tarde, vou com Cristo me encontrar. Minha glória está no monte em que Cristo padeceu, onde vejo a rubra fonte de seu sangue que verteu. Bem cedinho e de tarde, sempre vou me refugiar. Vou subindo para o monte, a beber da limpa fonte. Bem cedinho e de tarde, vou com Cristo me encontrar. E após encontrarmos o Mestre, queremos olhar fixamente aos olhos dele. 360, todos em pé. Se amargas tristezas da vida curvarem-te a
Bom dia, irmãos. É muito bom estarmos na casa do nosso Deus, na presença dEle, porque Deus é misericordioso, é generoso, e Ele tem uma grande disposição de cuidar dos seus filhos, de nos ajudar também nas nossas necessidades. Eu gosto do Salmo 55, verso 22, que diz bem assim: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará, jamais permitirá que o justo seja abalado. Nós acabamos de findar um mês e estamos aqui porque Deus, na sua misericórdia, nos poupou, nos abrigou, nos protegeu, nos alimentou. E eu sei que todos nós temos inúmeros motivos de agradecer a Deus. E talvez um dos motivos de você estar aqui hoje é justamente a sua gratidão. E Deus aceita como um tributo a Ele, como uma oferta a Ele. Mas também temos os nossos desafios que estão começando com esse novo mês. Lutas, tribulações, provações. E Deus sabe, Deus te conhece, Deus sabe da história e da vida de todos nós. Então eu convido, se alguém sente agora vontade de vir aqui à frente para dizer: Senhor, segura em minhas mãos, Senhor, me ajuda nesse novo desafio que está começando hoje, com essa jornada mensal. Esse é o momento e nós iremos orar juntos aqui ao nosso Deus. Eu quero lembrá-los também que a arca de oração que está aqui à minha direita, ela fica disponível para receber os pedidos de oração dos irmãos em qualquer culto que você vir. Se tem algo que você sente que precisa realmente de um apoio dos irmãos para orarem, coloque o seu pedido ali. Esses pedidos são recolhidos, um grupo especial vai estar intercedendo durante toda a semana pelos pedidos que são depositados naquele local. Então, à medida que for possível, vamos nos colocar de joelhos e falarmos com o nosso Deus. Querido Pai, maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, por nos receber em Tua presença. Reconhecemos que somos indignos, que somos miseráveis pecadores, mas nós somos carentes do Seu perdão, da Sua misericórdia, e nós estamos aqui de joelhos na Tua presença para Te suplicar que o Senhor nos perdoe. Mas não só perdoe, Senhor, também liberte, purifique, transforme as nossas vidas, para que nós possamos honrar o nome de cristão que nós carregamos e possamos ser instrumentos do Senhor para que a mensagem do Evangelho alcance outras pessoas sofredoras também. Querido Pai, nós reconhecemos o Teu cuidado conosco, as muitas bênçãos que nós temos recebido de Tuas mãos. E hoje nós estamos aqui também para dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque as nossas vidas são importantes para Ti. Querido Deus, mas enquanto nós vivemos aqui neste mundo, deste lado de cada eternidade, Tu sabes as muitas provações que temos enfrentado, as lutas, os problemas, e tem coisas que nós não conseguimos resolver sozinhos, Senhor. Por isso, nós neste momento apresentamos a Ti as nossas necessidades. Tu que lê as mentes e os corações e está ouvindo neste momento cada súplica, cada pedido, pedimos que o Senhor possa responder conforme a Tua boa vontade para conosco. Querido Deus, mas principalmente, nos ajude na nossa luta contra o pecado. Por favor, Senhor, fortaleça-nos, batiza-nos com Teu Santo Espírito, para que cada dia de nossa vida, de nossa existência aqui neste mundo, nós possamos permanecer ligados a Ti, que é a fonte da vida. Pedimos a Ti também, Senhor, que nos abençoe hoje com a exposição de Tua palavra, para que ela possa nos trazer a mensagem que o Senhor designou para nós. Fica conosco, perdoe os nossos pecados, nós imploramos mais uma vez, no doce e santo nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, ouça os nossos corações, que pedindo aqui estão por total transformação. Se queremos ser somente o que Tu desejares, ó Senhor, que o Teu querer
do querido Jesus. Feliz sábado. É muito bom nós poder estar de volta aqui na nossa igreja, depois de alguns sábados fora, algumas viagens, também alguns dias de férias. É bom ver aqui esse povo tão bonito se congregando nessa casa de Deus para adorar o nome do Senhor. Que realmente o Espírito Santo possa estar nessa manhã trabalhando na mente e no coração de cada um de nós, para que nós possamos nos aproximar mais de Deus nesses momentos que estaremos passando aqui juntos, tanto nesse culto de adoração, quanto também na sequência da escola sabatina. Obrigado pela mensagem musical, foi inspiradora, preparou o nosso coração, nossa mente realmente para nós recebermos a influência e o poder da palavra de Deus. Muito bem. Sabe que uma das atividades mais empolgantes, talvez, de um pastor ou de um líder de igreja, é realmente nós falarmos, como dizem por aí, sermoniar, né? Falar aos irmãos, à congregação, a esse auditório, que muitas vezes tem problemas diferentes, cada um traz aqui a sua bagagem, gratidão, pedidos, angústias no coração. Sermoniar nós alimentamos, desafiamos, inspiramos, fortalecemos, às vezes até se emocionamos através da mensagem da palavra de Deus. Um pensador chamado Ruskin diz que um sermão são cerca de 30 minutos capazes de ressuscitar mortos. E eu fico pensando às vezes como seria... nós ouvimos sermões de algumas pessoas que nós tanto admiramos na história. Por exemplo, como seria ouvir um sermão de Ellen White? Às vezes ela tinha alguns sermões duros, incisivos, mas muitas vezes mensagens que nos enchiam o coração de esperança. Muitos deles nós podemos ler nos seus escritos e alguns outros livros que contam sobre a sua história. Talvez um sermão de Guilherme Miller, que começou lá de maneira tão simples, Deus o chamando para uma mensagem, para um ministério. Talvez do famoso Ken Wright, que enquanto se manteve humilde, arrebanhava multidões. Talvez mais próximos de nós ainda ouvir sermão do pastor Enoque de Oliveira, chamado o príncipe dos pregadores adventistas brasileiro. Ou talvez, indo mais no passado, no século XIX, pregadores evangélicos, como ouvimos sermões de pregadores evangélicos como Moody, Spurgeon, Whitefield, Martinho Lutero, John Wesley, Finney e tantos outros que impactaram o seu tempo. Talvez mais agora no século XX, como um pastor Billy Graham, um grande pregador também. Ou talvez nós íamos aos tempos bíblicos e pensarmos como seria ouvir um sermão de Pedro, Jonas, que vimos na lição da semana passada, que com um sermão converteu toda uma cidade. Talvez ouvir um sermão de Paulo, o teólogo Paulo, João Batista e tantos outros que nós admiramos na Bíblia. Imagine se um sermão de um pregador humano pode ser tão empolgante. Imagine o poder de um sermão apresentado por Jesus. Como será? Imagine quando a melhor das mensagens
se une ao melhor de todos os mensageiros. Pense o que seria nós ouvirmos lá ao vivo o Sermão do Monte, ou talvez o sermão da Comissão dos Apóstolos, ou o sermão sobre o fim dos tempos, o sermão sobre o bom pastor e muitos outros que Jesus pregou durante o seu ministério aqui na terra. Imagine como seria. A Bíblia nos dá assim uma pálida ideia que as pessoas não sentiam nem fome num sermão de Jesus, horas e horas e horas, e elas ficavam ali sendo alimentadas espiritualmente pelo sermão de Jesus. Mas nessa manhã, eu queria, na minha mente, me prender a um sermão de Jesus, mas a um sermão de Jesus que ele ainda não pregou, mas que ele certamente irá pregar. Na verdade, eu me refiro não apenas a um sermão, mas a 2 sermões. Eles são feitos para públicos opostos, mas num momento quase paralelo. Eu estou imaginando qual será o último sermão de Cristo, pregando aos filhos perdidos por ocasião da eterna despedida. E que tipo de sermão ele pregaria aos filhos salvos por ocasião das boas-vindas e do convite para subirem de volta para casa. Como seriam esses 2 sermões? Vamos tentar imaginá-los nessa manhã. Eles terão bases bíblicas, mas sem dúvida, eles serão apenas uma pálida ideia da linha que Cristo poderá seguir em seus sermões. A Bíblia nos dá essa direção. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Capítulo 25, a partir do versículo 31. Aqui está o sermão, um dos sermões de Cristo. E aqui, a partir do versículo 31, diz o seguinte: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos dos cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E nós vamos um pouquinho mais para frente, agora no versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A Bíblia aqui nos dá um vislumbre de que Jesus, na sua vinda, na sua volta a essa terra, ele terá uma mensagem diferente para 2 grupos diferentes. E eu gostaria de, nessa manhã, começar a imaginar o sermão ou a mensagem que Jesus dará para um desses grupos. Eu vou começar a imaginar o sermão de Jesus que ele fará para o grupo das pessoas que estarão perdidas por ocasião da sua volta. De algum lugar próximo da terra, olhando para aquele grupo de perdidos, talvez Cristo pregasse mais ou menos assim: este é um momento especial. Esta é a última vez que verei vocês, que falarei com vocês. Não suporto mais despedidas. Um tempo atrás, nós, a Trindade, nos despedimos de 1/3 dos anjos do céu. Saíram de casa para nunca mais voltarem. Depois, nos despedimos de Adão e Eva, no desejo de que fosse por um pouco tempo. Mas agora, estamos nos despedindo de vocês, nossos filhos, nossas criaturas. Essa despedida é a mais triste, porque vocês são milhões, e essa despedida é para sempre. Chegou o momento de realizar a minha obra estranha, da qual Isaías 28, 21 mencionou.
Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. Filhos, infelizmente chegou o dia da minha obra estranha, que também é o dia do Cordeiro, que João disse isso lá em Apocalipse 6,16. Este é o momento de destruir parte da obra-prima da minha criação, destruir muitos daqueles por quem dei minha vida, e destruir o planeta onde vivi e morri por seus moradores. O Pai também não tem prazer neste momento. Querem uma prova? Vejam o que ele disse no livro de Ezequiel, no capítulo 18, 22 e 23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Não desejo eu antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Quando criamos Adão e Eva, sabíamos que esta cena, infelizmente, iria acontecer. Mesmo assim, lutamos fortemente para que perdêssemos o mínimo possível e para que vocês não estivessem entre eles. Mas para vocês, o nosso sacrifício foi em vão. O céu todo está triste com estas perdas. Estamos perdendo obras singulares para as quais não se projetou substitutos. O encontro da família lá em casa não será completo sem a sua presença. Muitos anjos da guarda terão que passar a eternidade sozinhos. Acompanharam vocês na terra, mas vocês não os acompanharão no céu. Infelizmente haverá espaço ocioso no céu. Meu caráter chegou a ser questionado pelos outros mundos por causa da perda de vocês. Vocês não honraram o meu nome, nem meu amor, nem minhas promessas. Criei vocês perfeitos, mas desde o início vocês se voltaram contra mim. O presente do livre-arbítrio foi usado contra mim. Então eu vim à terra, vocês me crucificaram, fui ferido na casa de vocês, vocês que diziam ser meus amigos. Eu vim para vocês, mas vocês não me receberam. Em tudo vocês ouviram Satanás. De Salvador eu passei a réu de morte numa cruz. E o príncipe das trevas passou a ser chamado de pai em meu lugar. Eu preferi morrer a matar vocês. Carreguei o peso da cruz de todos os pecados, de todos os tempos. Eu morri a morte eterna para que vocês tivessem a vida eterna. Nós compramos vocês das mãos de Satanás, pagamos todo o preço. Bastava apenas vocês aceitarem este sacrifício. Tudo o mais nós fizemos, mas vocês recusaram. Parte do meu sangue na cruz foi desperdiçado. Mas então o Espírito Santo intensificou o seu trabalho, mas vocês duvidaram dele. Alguns até divulgaram que ele não existia. Descreram da Bíblia, desconheceram a voz da consciência e desprezaram sua intercessão. Enviei o dom profético nos últimos tempos, mas o resultado foi o mesmo. Deixamos muitos heróis da fé vivendo juntos, ao lado de vocês, mas vocês os odiaram e os martirizaram. Fizemos de tudo para atraí-los. Usamos desde o amor até a dor. Sempre unimos o sofrimento com uma mensagem. Vocês desconheceram essas mensagens. Vocês que viveram nos últimos tempos, então, tiveram muitas oportunidades. Vocês que um dia fizeram parte da igreja remanescente, foram privilegiados. Tiveram milhares de sermões, literatura, apelos, exemplos, profecias se cumprindo à vista de vocês. A natureza também nos ajudou a pregar. Até as pedras da arqueologia falaram, mas vocês endureceram o coração e não abriram a porta. Vocês tinham à disposição a Bíblia já por mais de 2000 anos. O Espírito de profecia nos últimos tempos, o Espírito Santo durante todo o tempo, os patriarcas, os profetas, os apóstolos, os sinceros cristãos. Eu também estive entre vocês e depois, através da Bíblia, mas de nada adiantou. Aqui estão vocês, deste lado, perdidos. O destino de vocês foi determinado pelas escolhas que fizeram ao longo da vida.
Vocês preferiram momentos de prazer a uma eternidade de felicidade. Estranho. Preferiram investir na terra a investir no céu. Preferiram limpar apenas o exterior, mas o coração continuou sujo. Escolheram 80 a 100 anos de vida e não a eternidade. Optaram pelo príncipe das trevas e não pelo bom pastor. Agora, vocês terão o futuro ao lado do Deus que vocês escolheram. Futuro de muito pouco tempo. O pai da mentira é também o pai da morte. Eu sempre avisei isso a vocês. Instituímos a igreja verdadeira entre vocês. Alguns a ridicularizaram. Outros estavam dentro da igreja, mas não a igreja dentro deles. Outros preferiram criar outras igrejas falsas para iludir os sinceros. Vocês agora estão do lado errado, de fora, embora alguns estiveram do lado certo, dentro da igreja. Mas o problema foi o coração. Dúvidas, críticas, murmurações, falta de envolvimento, total desprezo para com o uso dos dons, testemunho negativo, coração longe de mim. Outros deixaram para frente as mudanças que deveriam fazer, mas o tempo terminou. Alguns de vocês estão deixando de entrar no céu devido a uma lista grande de motivos. Nero, Hitler, Darwin, vocês são parte desse grupo. Mas outros por poucos motivos, como você, jovem rico. Alguns de vocês, em momento algum, aceitaram a salvação. Outros aceitaram e se desviaram. E outros ainda aceitaram e ficaram na igreja até o final. Mas por algum motivo, estão agora aqui, do lado de fora. Mas nós avisamos que tinham que ser fiéis até a morte, para receberem a coroa da vida. Muitas vezes na Bíblia, eu vos alertei através de inúmeros exemplos. Disse que os ímpios seriam semelhantes a arbustos solitários no deserto, a espinheiros, a árvore verde que passa ligeiro, a relva verde que murcha, a palha que o vento dispersa, as folhas impelidas por um redemoinho, aos passarinhos que se prendem no laço, aos peixes presos na rede, às ovelhas sepultadas no túmulo, às ovelhas surdas, ao leão enfurecido, mas parece que os exemplos não foram suficientes. Vocês foram ovelhas que gostaram de viver fora do aprisco, filhos pródigos que se satisfizeram com a comida dos porcos, ramos que julgaram poder viver separados da videira, membros que se independeram do corpo, corredores sem mensagem, obradores sem fé. Tudo o que pudemos fazer como Trindade, fizemos, mas para vocês não foi suficiente. Então, colham o que plantaram, recebam o que pediram, seja feita a vontade de vocês. Eu os amo a ponto de respeitar o desejo de vocês. Se a felicidade de vocês é estarem longe de mim, eu a respeito. Não podemos permitir que o mal seja eterno junto com o bem. Não podemos ser injustos para com aqueles que desejam que a paz universal volte a reinar. A misericórdia tem que ter um limite. Eu sempre os chamei de amigos, porque tudo o que fiz sempre foi sendo informado para vocês com antecedência. Vocês sabiam que isso iria acontecer, mas agora o tempo de espera terminou. Entendam, é uma questão de justiça para com o restante do universo. Eles sofreram muito por causa de vocês. Está na hora de sarar a terra e eliminar a mancha do universo. As belezas deste mundo também estão sendo engolidas pelo nada. Como pode vocês preferirem ver as pedras caírem sobre vocês a ver a minha face? Porque derrete seu coração e treme os joelhos? Porque os rostos de todos se empalidecem? As máscaras caíram, tudo foi revelado. Todos são perdedores, ninguém se importa mais com vocês. Há também demônios por todos os lados, já não há quem os impeça de realizar seus desejos maus. E agora vocês pertencem a eles. Vocês caíram no pior dos lugares, sem possibilidade de voltar. No passado, eis que eu estava à porta
e batia. Se alguém tivesse ouvido a minha voz e aberto a porta, eu teria entrado na sua casa e agora ele entraria na minha. E eu cearia com ele e ele comigo. Mas esse tempo passou. A porta já está fechada. A prisão não tem escape. Não há visitas à cadeia, nem sequer uma carta amiga. Orar não faz mais diferença, pois a graça do Pai não existe mais para vocês. Agora não preciso mais se preocupar com o trabalho missionário, com fidelidade nos dízimos e nas ofertas, aparências, obediências. Vocês estão livres disso, mas também privados de muitas outras coisas. Vocês se isolaram da presença de Deus e da glória do seu poder. A chance, infelizmente, acabou. Quero abraçá-los, mas vejo que alguns de vocês não desejam. Quero ver lágrimas em seus olhos, como as de um filho que irá separar-se para sempre do pai, mas vejo o ódio na face de outros. Quero ver arrependimento, mas vejo rancor. Quero chamá-los de filhos, mas o pai da mentira tomou meu lugar. Tenho vontade de dizer até breve, mas sei que será para sempre. Vejo alguns levantando as mãos querendo aceitar-me, mas agora é muito tarde. Vocês estão atrasados. Não adianta o choro, o desespero, o arrependimento, as boas intenções, as promessas. Este é o meu primeiro e único sermão, onde não haverá apelo. Agora vocês podem ficar onde estão, como sempre fizeram, na zona de conforto. Não preciso se levantar ou vir à frente. O tempo terminou. Os apelos foram feitos ao longo de 6.000 anos de pecado. Não apenas nos sermões, mas também na rotina da vida. Agora não adianta mais me buscarem, porque não me acharão. Se vocês pedirem, não se dará mais. Não adianta buscar nem bater. Terminou o meu tempo de advogado. Terminou o meu tempo de intercessão no santuário. O universo já teve tempo suficiente para conhecer meu caráter. Hoje não é até breve, mas é adeus. Adeus, filhos, adeus, criaturas. Até nunca mais. Que sermão triste será esse sermão de Cristo. Eu posso imaginar lágrimas na voz de Cristo, desde a sua primeira palavra até a sua última, porque Ele sabe que nunca mais irá se encontrar com aqueles filhos que Ele tanto amava, mas que não aceitaram o seu amor. Mas Cristo agora se volta para um outro grupo, aquele grupo que nós lemos aqui no início, no capítulo 25 de Mateus. De outro lado, os salvos apenas assistem àquele sermão. Lágrimas rolam na face daqueles ouvintes. Agora Cristo se volta para eles e começa o tão esperado segundo sermão. Ele pode ser mais ou menos assim. Então, filhos, finalmente o grande dia chegou. Vocês viram, acabei de falar com os outros irmãos de vocês, os perdidos. A cena ali foi triste demais. Estavam cegados por Satanás. Perdemos muitos, mas vocês foram salvos. Estamos felizes, estamos reatando todos vocês à eternidade. Este é o momento zero. Bem-vindos, vocês que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, vocês que deixaram tudo e me seguiram, vocês que vieram da grande tribulação, vocês que foram perseguidos, aprisionados, caluniados, escarnecidos, odiados, que perderam a reputação, que foram martirizados, humilhados, que não se contaminaram, que vigiaram sem dormir, vocês dos quais o mundo não era digno e que não foram amados por ele, sejam muito bem-vindos. Bem-vindos vocês que foram devolvidos pelas águas, vocês que foram devolvidos do pó ou das cinzas. Bem-vindos todos os que morreram devido às doenças da terra, vocês que tiveram milênios ou poucos dias no seio da terra. Bem-vindos vocês
que foram transformados num abrir e fechar de olhos, que não conheceram a inimiga chamada morte. Vosso conflito está terminado. Bem-vindos. É hora de descanso eterno, de receber a recompensa do cumprimento da promessa, de viver a bem-aventurada esperança de voltar para casa, de entrar na Jerusalém Celestial, a cidade santa. É hora de nos conhecermos melhor. Chegou o dia da ressurreição, o dia final, o dia da bem-aventurada esperança, amanhã do juízo. Se preparem para, a partir de agora, conhecer o que é uma vida sem dor, felicidade sem fim, ausência do medo, trabalho sem suor, tempo sem estresse, espaço sem limite, lembrança sem dor, ausência dos perdidos sem tristeza, aventuras sem risco, lugares nunca imaginados, conhecimento sem limite, amor que excede o entendimento. Se preparem para as mudanças. Estamos entrando num mundo atemporal, ilimitado, ordenado e perfeito. É hora de conhecer um novo dicionário repleto de palavras novas e completas, como eternidade, felicidade, saúde, paz, perfeição, amor genuíno, satisfação, vida em abundância. Vocês tiveram uma postura diferente do outro grupo. Vocês renunciaram ao eu, levaram a minha cruz diariamente, me seguiram, foram fiéis nas provações, honraram o meu nome, justificaram o meu sacrifício, se deixaram ser lavados pelo meu sangue. De graça receberam e de graça deram. Pregaram a tempo e fora de tempo. Usaram e multiplicaram os seus dons. Foram árvores frutíferas. Conquistaram estrelas para pôr em suas coroas. Tiveram filhos espirituais. Foram discípulos e não meros membros. Vocês verão que tudo o que fizeram e sofreram não é nada em comparação com o que desfrutarão a partir de agora. Vocês foram capazes de fazer trocas humanamente absurdas. Vocês foram perseguidos por causa do meu nome. Perderam amigos quando abandonaram seus hábitos. E perderam hábitos quando abandonaram seus amigos. Preferiram a família espiritual à família carnal. Renunciaram promoções para não me negar. Foram escarnecidos quando fizeram o certo. Foram zombados quando não desejaram errar. Perderam dinheiro para não me perder. Vocês não se envergonharam de mim, vocês me seguiram. Vocês foram mártires que aceitaram as cicatrizes, heróis de uma vida e não apenas de momentos. Foram fiéis durante a vida até a morte. Andaram à sombra da cruz, sem temer. Andaram nas trevas, mas foram luzes. Caminharam pelo deserto, mas levando água. Se envolveram na massa, mas sem perder o sabor do sal. Vinde, benditos de meu Pai, o céu é para vocês. Vocês andaram a segunda milha, vocês correram a quantidade a mais, vocês carregaram azeite a mais nas suas lamparinas. Vocês se levantaram e decidiram deixar os porcos do pecado e voltaram para casa. Vocês me deixaram carregá-los como ovelhas de volta ao aprisco. Vocês não me abandonaram como noiva em frente ao altar. Vocês me permitiram enxertá-los de volta à videira e ali permaneceram. Vocês foram trigo no meio do joio, samaritanos em meio aos sacerdotes e levitas, publicanos em meio aos fariseus, sementes que caíram em boa terra, fermento que levedou, sal que não perdeu o seu sabor, ovelhas que voltaram para casa, mordomos que multiplicaram os seus talentos, servos que foram fiéis no pouco. Vocês são como árvores plantadas junto aos ribeiros, oliveira verde, palmeira, vinha, salgueiro junto às águas, feixes de trigo, lírio entre os espinhos. Mais do que nunca, agora vocês são o meu corpo, minha noiva, meus soldados, meus filhos, minhas ovelhas, meus herdeiros, minha raça eleita, meu sacerdócio real, minha nação santa, povo de minha propriedade exclusiva, os meus escolhidos.
Bem-vindos, filhos desgarrados. Para conquistá-los, eu fiz de tudo na terra. Dividi o mar, derrotei nações, detive o sol, acalmei a tempestade, multipliquei alimentos, caminhei sobre o mar, coloquei peixe na rede dos discípulos, transformei água em vinho, curei leprosos, paralíticos, cegos, surdos, endemoniados, perdoei pecadores e até ressuscitei pessoas. Vocês me enxergaram através desses milagres. Vinde, benditos de meu Pai. Vinde, vocês que não dobraram seus joelhos a Baal. Vinde, tripulantes da arca. Vinde, vitoriosos do deserto. Vinde, soldados de Gideão. Vinde, virgens prudentes. Vinde, igreja remanescente. Vinde, discípulos sem as redes das amarras deste mundo. Vinde, mulher pecadora, agora sem pecados. Vinde, José, sem o poder do Egito. Vinde, heróis, sem medalhas humanas. Vinde, Sansão, sem o poder dos seus cabelos. Vinde, vocês que ajudaram a ceifar os campos do mundo. Vinde, vocês que entraram na primeira ou na última hora. Vinde, para vocês já fiz novas todas as coisas. Renovei o que já era novo. Chegou o momento de subirmos a um belo lugar, muito além do sol, ao doce lar, a uma cidade de ouro e cristal, a cidade de luz, ao vale do Éden formoso, ao lindo país, ao lar feliz, ao país de eterna luz, a bela terra de esplendor, a terra de Sião. Além do céu azul, a cada momento vocês verão que compensou viver, lutar, vencer afinal. Lá é o mundo do não mais dor, só o bem, só a paz, não mais noite. Finalmente vocês poderão cantar a canção de mais valor, a canção dos redimidos, quando um filho perdoado canta a ele em louvor. Vocês verão que há tais cantos lá no céu que aqui ninguém jamais ouviu. Santo vale do Éden formoso. Alguns hinos dos vossos mais queridos hinos não serão mais apropriados para ser cantados ali. Pelo menos terão que sofrer uma revisão. O hino Rude Cruz será eternamente cantado. A minha cruz será a ciência e o cântico de vocês por toda a eternidade. Cantarão de coração palavras como: mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Já o hino Rocha Eterna precisará de uma revisão. Vocês não irão mais cantar nem trabalho nem pesar, porque não haverá ali nenhum labor exaustivo, nem tampouco qualquer motivo para pesar. Nem cantarão, eis que vem a morte atrás, porque não acontecerá isto ali. Ninguém fechará os olhos na morte, este último inimigo já foi destruído. Outro hino que vocês terão que fazer alguma revisão lá no céu é o hino Amigo Muito Precioso. Será próprio cantarmos linhas como: amigo muito precioso eu tenho, meu Jesus. Mas palavras como: por vezes sou tentado nas lutas e na dor, e eu conto-lhes tristezas, estarão fora de lugar na minha casa. Vocês não mais serão tentados ali, nem terão lutas e tristezas, pois os dias de tristezas e de lágrimas ficaram para sempre no esquecimento. Nada causará dor ou tristeza no paraíso. Também sugiro que o hino Fé dos Nossos Pais passe por alguma revisão. Não terão mais de o sangue dar na imitação da fé dos nossos pais, nem terão de fazer a opção antes morrer do que pecar. Os fogos da perseguição foram extintos para sempre. As espadas foram embainhadas para sempre. Nunca mais alguém levantará o cutelo para decapitar um João ou um apóstolo Paulo. Nunca mais se levantarão vozes para clamar às feras, aos leões, ou para exigir: queime um pouquinho de incenso, ou senão morrerá. Vocês alcançaram uma pátria superior, isto é, uma pátria celestial. Agora há hinos que não serão mais cantados no céu,
como o hino Mensagem ao Mundo. Os dias de busca de perdidos estão terminados. Os que permaneceram nos campos tão vastos estão perdidos para sempre, porque pereceram. E o hino, quem semeia em prantos, está perdendo o seu significado agora. Manda ceifeiros para trabalhar, será uma frase só para ser lembrada, porque a ceifa já foi terminada. Desde que eu pronunciei as palavras, está feito. O último sermão foi pregado, a última oração enviada ao céu, o último estudo bíblico foi dado, a última mensagem no folheto foi entregue. Vocês, ceifeiros, agora começam a partilhar a glória da colheita no lar eterno. Em minha casa não haverá cântico sobre pessoas em conflitos, clamando o socorro de Deus. Não mais hinos para banir tristeza, aumentar a fé, levantar os pensamentos. Davi, o suave cantor de Israel, não escreverá alguns tipos de hinos escritos nas profundezas de uma consciência culpada e acusadora. Não haverá salmo que suplique, purifica-me com isopo e ficarei limpo. Não mais. A lavagem e purificação ocorreram na terra enquanto a graça existiu. Todos vocês estão embranquecidos e purificados como a neve, porque lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Isso se chama graça. Graça simples assim. Amei vocês enquanto ainda me consideravam um inimigo. Amei vocês mesmo contrariando a lógica do mundo de vocês. Amei vocês embora os outros mundos não compreendessem a minha atitude. Amei vocês ao ponto de me colocar na linha de frente de uma batalha que deveria ser de vocês. Finalmente agora eu serei aquele bom pastor que possui as ovelhas de volta no aprisco. Descansem seguras, pois comigo nada faltará. Farei vocês repousarem em pastos verdejantes e terei vocês sempre junto de mim. Vou refrigerar diariamente a vossa alma e guiá-los pela vereda da justiça, por amor do meu nome. Descansem em paz. Na nova cidade de vocês não há vale, nem sombra, nem morte. Não temam. A partir de agora o consolo não será mais através da minha vara e do meu cajado, mas através da minha presença. Preparei uma mesa para vocês, mas sem a presença dos seus inimigos. Eles já foram vencidos. O Espírito Santo estará ungindo diariamente a vossa cabeça, e o cálice de vocês estará sempre transbordante. A fonte de bondade e da misericórdia acompanhará vocês por todos os dias, pois vocês agora habitarão na minha casa para todo o sempre. É hora de voltar para casa. Aqui termina o meu curto sermão e começa a nossa eterna conversa. Vamos para casa. Este será o segundo sermão que Cristo vai proferir a esse segundo grupo. O primeiro sermão, um sermão com tristeza na voz. Um sermão que podemos ali ouvir, talvez ali, lágrimas, choro em sua voz. Mas esse segundo sermão, um sermão de boas-vindas, um sermão de regozijo, de felicidade, de reencontro, de boas-vindas. A Bíblia nos dá indícios que Cristo fará 2 pronunciamentos, 2 sermões para 2 grupos diferentes. Qual sermão nós ouviremos? Em qual desses grupos nós estaremos quando o maior pregador, com a melhor mensagem, falará a nós? De que lado estaremos? O lado que ouviremos ali uma despedida, ou nós estaremos ali aceitando e nos regozijando com as boas-vindas que Jesus estará dando para o grupo dos redimidos? Que Deus nos ajude a estarmos sempre firmes e desejosos de ouvir esse segundo sermão, o de boas-vindas. Oremos para que muitos e muitos que hoje talvez estejam no grupo daqueles que estarão ouvindo aquele primeiro e triste sermão, possam passar para o lado certo, daqueles que ouvirão o sermão
de amor e de boas-vindas do nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo. É a minha oração nessa manhã. Amém. Lembre-se que a assistência social adventista conta com a sua ajuda. Traga seus quilos de alimentos e compartilhe um pouquinho do muito que Deus tem concedido a você. Você está participando de um pequeno grupo? Descubra o seu. Relação de endereços com a Rosângela. Apocalipse, um estudo para o tempo do fim. Um estudo para os nossos dias. Classe especial para estudar o Apocalipse. Todos os domingos, às 6 da tarde. Venha e traga convidados. Hoje, às 4:30 da tarde, o curso Princípios de Saúde e Evangelismo fará a graduação dos participantes. Uma linda programação com música, louvor, testemunho e a presença do pastor Fábio Pinheiro. Aguardamos você! A Igreja e o Viva estão oferecendo um ciclo de palestras aqui na igreja para atender aos interessados que visitaram a Feira de Saúde. Sempre às 7:30 da noite. Atenção para os temas. Terça-feira, 4 de agosto, o veneno dos alimentos. E no dia 6 de agosto, quinta-feira, o toque curador. Mordomia é o uso responsável de tudo que Deus nos confiou. Tempo, bens e recursos. Você tem sabido utilizar o que Deus colocou em suas mãos? Venha descobrir nos dias 7, 8 e 9. Dia 7, sexta-feira, às 5:25, venha participar do Kabbalat Shabbat. Vamos juntos receber o sábado em um lindo pôr do sol. E às 7:30, você entenderá o que é mordomia cristã, com o pastor Edilson. Chuva Serôdia, chegou a hora! Todas as quartas-feiras de agosto, às 7:30 da noite, aqui na igreja, com Manassés Queiroz. Venha desfrutar deste conhecimento.